A Marcha dos Prefeitos em Brasília chega hoje ao terceiro dia e com um certo alívio aí para os gestores municipais. É que ontem houve a tão aguardada reunião com a bancada federal de cada estado. E do encontro veio o compromisso firmado pelos parlamentares de que vão aprovar a chamada PEC 66, que prevê maior prazo para parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios e a criação de um novo regime de pagamento de precatórios. Prefeitos de todo o país tiveram como agenda na tarde da terça-feira uma mobilização dentro do Congresso Nacional. Eles cumpriram o que foi acertado no dia anterior e atenderam o compromisso com a Confederação Nacional de Municípios de se reunirem com os senadores e deputados federais de cada estado para cobrar agilidade nas votações, principalmente na PEC 66. A PEC 66 é uma PEC da sustentabilidade, uma PEC que ela tende a resolver um problema crucial que hoje os municípios estão sofrendo, que é a questão previdenciária e a questão dos precatórios, principalmente a questão também do regime próprio. Os municípios estão sofrendo muito, a alíquota está bem maior e nessa PEC ela tanto faz com que a gente tenha agilidade para pagar dentro de um prazo de quase 10 anos do precatório, para que a gente também tenha flexibilidade nesse pagamento. Eu posso dizer aqui a você, no regime de 1% da receita corrente líquida, está dentro do orçamento do município. E o regime previdenciário, aqueles casos que são mais graves, aqueles casos que a dívida está astronômica, os municípios terão direito a quase 360 meses e aqueles menores 300 meses. Portanto, a gente nós temos certeza, e é uma economia de 400 bilhões para os municípios, que essa PEC, além de ela levar a sustentabilidade, ela vai trazer paz, como eu digo, no orçamento dos municípios. O plenário do anexo 2 da Câmara Federal ficou lotado de parlamentares, incluindo deputados federais e estaduais e prefeitos de várias regiões da Paraíba. Eles vieram pressionar a bancada federal para que aprovem a extensa pauta municipalista. Tem demandas da 25/2022, onde a gente solicita, a gente sugere 1,5 a maior no FPM dentro já para 2026, para ajudar também a questão financeira do município. Tem outra pauta climática também, né, a criação de um Conselho Nacional da Mudança Climática, com um fundo que vem apoiar municípios que sofrem desastres climáticos. Então, pautas importantes, além da reforma tributária, onde a gente tem, se passar essa reforma, tem que haver uma fonte de recursos compensatório tanto para o Estado como para o município. Teve até congestionamento de prefeito nas entradas da Câmara. O encontro dos gestores com a bancada federal da Paraíba teve a presença do presidente da comissão especial, que aprecia essa proposta de emenda à Constituição, o deputado Romero Rodrigues. Ele antecipou aos participantes que vão ser realizadas audiências públicas nos estados sobre esta matéria. A reflexão que nós estamos fazendo é um estudo aprofundado, contando com a relatoria do deputado Baleia Rossi e também um debate intenso em todas as comissões, com audiência pública que vai acontecer em todos os estados da federação, inclusive na Paraíba, onde nós estamos combinando com o presidente da FAMUP, George Coelho, para ver se a gente consegue fazer na parte geográfica que seja mais centralizada no estado, talvez em Campina Grande, Patos, quem sabe, que possa, de certa forma, facilitar a vida e o deslocamento dos prefeitos. Então, estudando para isso, para finalizar e concluir, depois desses aspectos que mencionei, tentar ver se a gente consegue aprovar já no plenário, aprovar na comissão e aprovar no plenário até o dia 18 de julho. Dos 12 deputados federais, além de Romero, participaram da reunião Damião Feliciano, Luiz Couto, Wilson Santiago, Murilo Galdino e Cabo Gilberto. Eu sou votado toda a Paraíba, né? E eu tenho o maior respeito por todos os prefeitos, independentemente de apoio político ou não. A gente tem que fazer política de forma séria e republicana. Porque a gente facilitando a vida dos prefeitos, automaticamente estamos facilitando a vida da população. Para o presidente da Federação da Associação dos Municípios da Paraíba, George Coelho, o mais importante é que a bancada assumiu o compromisso de fechar a questão na aprovação da PEC 66. O presidente Hugo, presidente da Câmara, nos falou que, com certeza, antes de julho, essa PEC já é votada no plenário da Câmara
para que ela volte ao Senado. Temos ainda uma luta no Senado, porque ela veio do Senado, é advinda do Senado, e ela teve 3 emendas. Essas emendas estão acordadas com o movimento municipalista. Precisamos que essas emendas sejam votadas e a gente está fazendo esse movimento em todos os estados. Mas a Paraíba fechou questão, os deputados fecharam questão e vai aprovar para que tenha essa melhoria, tenha essa facilidade na gestão dos administradores públicos municipais. E agora a gente vai ao vivo a Brasília conversar com o nosso colega, o jornalista Hermes de Luna, que vai trazer detalhes do jantar entre os gestores paraibanos e a bancada federal. Olá, Hermes, boa tarde para você. Bom, esse jantar, que já é tradicional, costuma ser oferecido, pelos nossos parlamentares, mas dessa vez foi promovido pela FAMUP, mas foi por uma ocasião especial, não é isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Simon. Boa tarde a todos que estão assistindo o Correio Debate. Nós estamos mais uma vez ao vivo aqui do Centro de Convenções Internacional do Brasil, em Brasília. Nós estamos falando da 26ª Marcha dos Prefeitos a Brasília em defesa dos municípios. É o penúltimo dia do evento. Ontem teve essa reunião com a bancada federal. Você viu aí na reportagem de Rafael Leite que os deputados federais participaram, uma parte dos deputados federais, mas o mais importante dessa reunião é que os gestores saíram com um compromisso de toda a bancada federal de fechar a questão em torno dessa proposta de emenda, da emenda 66. E ontem à noite teve um jantar de comemoração dos 30 anos da FAMUP. Como você disse, Simon, anteriormente, nas edições passadas, esse jantar era promovido por parlamentares, até pelo governador do estado, que recebia os prefeitos, os gestores participantes dessa mobilização. Este ano foi diferente, por conta dessa comemoração dos 30 anos da Federação das Associações dos Municípios, a entidade resolveu promover esse encontro social entre os prefeitos, os gestores, os participantes dessa marcha aqui em Brasília. E, claro, os prefeitos estavam atentos, extra-agenda, aos pronunciamentos feitos lá nesse jantar. O que mais chamou a atenção foi do presidente da Câmara, Hugo Mota, que é quem tem a pauta de votação do plenário da Câmara Federal. E ele garantiu que a principal reivindicação dos prefeitos, que é a PEC 66, vai para plenário, vai para votação antes das festas juninas. Acompanhe aí um pouquinho o trecho do discurso do deputado Hugo Mota aos prefeitos paraibanos. Presidente George, prefeitos e prefeitas aqui presentes, antes de comermos a canjica do São João, nós vamos votar na Câmara dos Deputados a PEC 66 para que o movimento municipalista possa se fortalecer cada vez mais, possamos levar um alívio para o parcelamento dos débitos previdenciários e também trazer um novo regramento para o pagamento de precatórios, o que irá ajudar bastante no planejamento das receitas e despesas dos municípios paraibanos, dos municípios brasileiros. Pois é, foi importante esse pronunciamento de Hugo Mota, a ratificação do que foi discutido ontem, quando os deputados federais estavam reunidos com os prefeitos. Teve uma presença que causou até uma certa surpresa do deputado federal Luiz Couto, que naturalmente ele não participa desses encontros públicos, mas ontem ele fez questão de ir e fez questão de assinar lá a proposta das 3 emendas que estão nessa PEC. Os gestores querem a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, mas querem que ela seja modificada, com 3 emendas. Aí, sendo modificada, ela volta para apreciação dos senadores. Mas lá é um quórum mais tranquilo, são 81, então tem muitos senadores que são candidatos no ano que vem, então é mais fácil controlar essa votação do Senado Federal do que com mais de 500 deputados federais. O importante para os gestores é que essa pauta vai para a votação. Também tem a confirmação do deputado Romero Rodrigues, que é o presidente da comissão especial. E agora, a expectativa dos prefeitos é para esse último dia, eles aproveitam aqui para fazer uma peregrinação pelos gabinetes dos deputados federais e senadores, para antecipar, inclusive, algumas emendas que estão dentro do orçamento. Simon, a gente acompanha aqui, continua acompanhando toda a mobilização dos prefeitos nesse penúltimo dia. Daqui a pouquinho, Rafael Leite participa trazendo mais novidades. Hermes de Luna para o Correio Debate. Uma boa tarde, Simon, para você e para os nossos telespectadores.
Ok, Hermes, muito obrigado. Bom trabalho para você em Brasília e daqui a pouco a gente volta a falar sobre a Marcha dos Prefeitos.